Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muita satisfação, com muito orgulho, com muita alegria que nós vamos recomeçar, reiniciar o nosso curso de Estudos Espíritas Educação Mediúnica Módulo 3. Hoje é a nossa 21ª aula. Nós tivemos um intervalo agora no mês de julho, né? Estamos agora reiniciando agora em agosto os nossos estudos. Então, sempre no mês de julho, nós fazemos essa paralisação, essa pausa, esse pequeno intervalo e sempre recomeçamos em agosto. Da mesma forma, no final do ano, né, nós também paralisamos as nossas aulas, né, temos um período aí desse intervalo e sempre voltamos sempre na primeira semana do mês de fevereiro. Então vamos dar início aos nossos estudos e às nossas reflexões, mas antes convido a todos que fechem os olhos para nós agradecermos a Deus, ao nosso amigo e mestre Jesus, por mais essa oportunidade de reflexão, oportunidade de aprendizado, para que nós possamos sempre colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, o tema de hoje, né, é mais uma bem-aventurança e hoje nós vamos falar bem-aventurados os pacíficos. Aqueles que querem estudar o tema, está no curso de Aprendizes do Evangelho do primeiro ano. Aqueles que não tiverem a oportunidade de ter essa obra física, esse livro, e quiserem em PDF, basta lá mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu mando para vocês, né, o livro inteiro. Mas vocês também vão ter oportunidade também de pegar todo esse material no Google Sala de Aula que logo a seguir eu vou falar para vocês. E complementando então, né, essa aula das bem-aventuranças, nós já tivemos a oportunidade então na quinta aula, como vocês estão vendo, na quinta aula que teve a estreia no dia 14 de março, nós falamos um modo geral, né, de todas as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Também falamos de uma outra passagem, de uma outra bem-aventurança, como vocês estão vendo, no dia 9 de maio. Nós falamos bem-aventurados os mansos e os misericordiosos, que tem muito a ver, né, com os pacíficos. E o material disponibilizado para vocês dessa aula, né, de hoje, que está estreando agora no dia 1º de agosto, já foi disponibilizado desde o dia 17 de julho, né, o material em PDF e vários vídeos muito interessantes, rico em informações. Se ainda vocês não tiveram oportunidade de assistir esses vídeos, assistam. Eles vão mais a fundo. Como nós sempre falamos aqui, essa aula é apenas uma passada, é um convite para o estudo. Então nós fazemos um apanhado geral, de uma forma bem simples, mas nós sempre disponibilizamos todo esse material justamente para vocês se aprofundarem cada vez mais e entenderem cada vez mais sobre o tema. Obviamente, né, a aula de hoje, o tema de hoje, né, esse período que nós estamos aqui juntamente estudando, tem uma noção geral do assunto, mas fica muito mais exemplificado e mais aprofundado todo esse material. E para nós iniciarmos então essa aula, sempre nós colocamos em todas as oportunidades, quer nas palestras, em outras aulas, esse ensinamento que nós colhemos de um livro Confissões de um Exilado, né, do apóstolo Lucas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos que aprenderam a dominar os impulsos de sua natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos, aprimorados, habilitando-os a viver nela quando se encontrar redimida. Olha só que interessante, mansietude, serenidade interior, capacidade então de dominar a própria emoção.
Então, dominando a própria emoção, nós vamos evitar o quê? A reação colérica, intempestiva. Isso então, meus irmãos, isso é ser pacífico. A harmonização da criatura para com a lei divina ou natural. Então, essa harmonização então, é decorrente da compreensão dos mecanismos da vida. O interessante é quando Jesus profere essa frase no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacíficos, né, e as demais bem-aventuranças também, nós estamos sempre acostumados a olhar de uma maneira assim muito superficial. E às vezes nós não vimos a profunda mensagem, né, impactante que é essa mensagem, né, esse profundo choque, né, essa mudança de perspectiva que Jesus propõe. Que Jesus na época estava propondo para todos aqueles que ali estavam ouvindo e tiveram a oportunidade de ouvir Jesus falando sobre todas essas bem-aventuranças. Porque, meus irmãos, nessa época, os judeus e alguns outros povos, né, daquela região, e até mesmo hoje, na atualidade, eles ainda acreditam que herdar, esse termo que nós coloquei, que é muito bem colocado aqui, herdar a terra, esse termo de herdar a terra, o termo de ser chamado filho de Deus, às vezes é uma prerrogativa, eles acham que é uma prerrogativa, né? Eles na época entenderam de forma errônea essa prerrogativa como se fosse uma distinção, como se aquele povo fossem privilegiados. E isso eles se acharam no direito do quê? De lutar contra o semelhante, de utilizar a violência. E quando Deus promete a terra, então, para o povo hebreu, como nós vimos muito nas antigas escrituras, quando a gente olha o Velho Testamento em várias situações, nós vamos ver situações de guerra, de conflito, né? E às vezes eles também esperassem isso, né? Então a gente vai perceber logo, 70 anos depois, né, do nascimento de Cristo, um pouquinho depois da morte do corpo físico, né, da sua passagem aqui pela terra, nós vamos ver uma grande revolta em Jerusalém contra o Império Romano. Então Jesus já estava preparando o espírito daqueles que ouviam todas essas bem-aventuranças para evitar o tipo de postura. Por isso que Jesus sempre falava os brandos, os pacíficos que serão chamados filhos de Deus, já prevendo todas essas revoltas, né? Essas guerras, esses conflitos. Então, os filhos serão, então os brandos e os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, estes herdarão a terra. Mas Jesus não quis dizer herdarão a terra através da violência, o que era a disposição que tinha de lutar contra o inimigo como um adversário. O importante é fazer essa distinção, meus irmãos. Jesus vem trabalhando essa característica nossa de buscar, de conquistar as coisas através da violência contra o próximo. Mas, né, e hoje, talvez, né, aqueles conflitos de maneira entre os povos, né, a gente pode fazer uma análise, né, entender que naquela época eles ainda estavam rumo ainda ao aperfeiçoamento das civilizações, mas o grande propósito dessas bem-aventuranças, né, quando a gente consegue destruir as ideias de forma pacífica interiormente. Essas são as maneiras reais das conquistas do indivíduo. É justamente esse conflito, essa batalha do conflito interior, dessa melhora, para justamente, como diz essa frase, nós conseguirmos então herdar essa terra redimida. E por falar então nessa passagem dos mansos, colocaremos aqui o trecho, né, de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, meus irmãos, olha só todos esses missionários, todos esses pacificadores que nós colocamos aqui. Todos esses pacificadores, esses avatares, mas tem outros missionários, né, que passaram por a terra, mas nós colocamos, né, esses missionários aqui, esses pacificadores como um exemplo. Então essa questão, meus irmãos, essa questão da mansidão, que significa que alguns locais, isso é muito importante, né? Kardec traz para nós justamente uma compreensão sobre o Novo Testamento, né? Então, essa questão de mansidão, o que significa em alguns locais como brandura, e outros é como doçura. Então, mansidão, se traduzir em outras línguas, nós vamos encontrar como doçura. Então, por acaso, Kardec, na edição original, na língua francesa, ele se refere, então, não à mansidão, como doçura. Então, bem-aventurados os que são doces. Aí depois, né, nós vamos ver aquele item sobre afabilidade e doçura, né, decorrente justamente dessa bem-aventurança. Aqui no Brasil, por uma questão de língua, né, foi traduzido como brando, mas no fundo é a mesma coisa. E quando a gente vai falando de brando, a gente tem que ter também essa ideia também de doçura, de afabilidade. Então a gente não pode ser brando esperando então algo em troca na vida presente. Então naquela ideia de uma mão lavar a outra, né, não se diz respeito a essa intenção de realmente nós sermos doces, nós sermos brando. Por isso que Kardec até coloca no Evangelho alguns desdobramentos dessa brandura, como a paciência, a obediência, a resignação. Então, isso aqui, essa questão da brandura em nossa vida, deve ser o quê? Deve ser então um exercício constante, deve ser algo que a gente deve trabalhar dia a dia, mas não esperando uma recompensa. Uma recompensa nesta vida ou na vida futura, fazendo de forma espontânea, sendo manso, sendo pacífico de forma espontânea, não premeditada. Então, não esperando, querendo ganhar alguma coisa, não esperando, querendo fazer o bem, já premeditando então, se eu fizer o bem então, depois que eu desencarnar, eu vou ter então um progresso assim, assado, eu vou ter uma melhora assim, assado. Não, faça por fazer. Seja pacífico. A ideia não é essa, não é uma ideia de barganha então com Deus e nem com Jesus. Mas a ideia é o quê? Do autoburilamento, do burilamento do espírito, dentro do quê? Dentro de um processo de aprimoramento moral que pode levar séculos, pode levar milênios. Esse é um processo, então, de conscientização. Mas nós vemos, então, todos esses homens e essas mulheres da paz, mas eles, meus irmãos, eles não eram passivos, eles eram pacíficos. Essa é a distinção importante que nós temos que entender. Não eram passivos, todos esses eram pacíficos. Eles lutavam, eles entregavam-se, doavam-se. Então, na nossa vida, nós temos que ter como exemplo, então, criaturas assim. Então, ser pacífico não é ser passivo. Então, a paz pede de nós o quê? Ação. De nenhuma maneira propõe que sejamos passivos. Ele pede que sejamos pacíficos. E é por aí que começamos a refletir em torno da paz interior. Essa diferença, então, de passivo e pacífico. Então, o indivíduo que é passivo é aquele que não se mexe, não age e espera que os outros façam. Já o pacífico é aquele que luta, é aquele que corre atrás, que realiza, que resolve, que define e que se decide. Então nós percebemos que os mansos e os pacificadores
são capazes de promover a paz a partir delas mesmas, dando conta dos compromissos cotidianos. Quantas vezes, meus irmãos, falando em situações simples, em situações cotidianas, quantas vezes nós somos assaltados pela enfermidade dentro do nosso lar? E é tão difícil nessas horas, meus irmãos, nós sermos pacíficos. Nessas horas que o desespero às vezes costuma tomar conta das pessoas, tomar conta de nós. Às vezes vem a descrença, o pessimismo. Então essa paz, onde é que está, meus irmãos? Então a paz precisaria ser a nossa conselheira. É nessa hora para que nós entendêssemos o quê? Eles que estão procurando a medicina, estão procurando os atendimentos necessários, estamos então dando a cobertura devida. E agora, fazendo toda a nossa parte, nós temos que o quê? Entregarmos a Deus a saúde, não só nossa, quanto o nosso ser querido. Isso sim, então, é ser pacífico. Então, de um exemplo aqui, nós podemos destacar Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, nós acharemos em sua vida tudo, meus irmãos, menos a inércia, porque ele foi um grande líder político, social, religioso, um homem de massa, um homem que falava com bom senso. Ele lutou contra o império inteiro, ele apanhou, ele foi preso, ele sofreu várias discriminações, decidiu então não fazer qualquer movimento contra a violência, porque ele afirmava que qualquer movimento seria igual violento. Movimento, então, ele pregava o movimento da não violência. O que é interessante, Gandhi chegou a dizer que se todos os livros da terra se perdessem e ficasse apenas, então, o Sermão do Monte, nada seria perdido. Olha só, poucos cristãos tiveram essa mesma visão de Gandhi. Poucos, meus irmãos, conseguiram perceber na fala de Jesus, na fala do Sermão do Monte, como exemplo, então, dessas duas bem-aventuranças que eu já passei para vocês, dos mansos e dos pacíficos, a verdadeira essência do cristianismo. Tem um outro exemplo de Gandhi muito interessante. Numa certa oportunidade, ele estava então ali falando para alguns teólogos em Londres, e um deles, de uma forma às vezes mais maliciosa, perguntou para Gandhi. E Gandhi, era hindu, não era cristão, vale ressaltar. Perguntou assim: Gandhi, o que seria então necessário para que o cristianismo se expandisse com mais força na Índia? Olha só a pergunta, uma pergunta até capciosa. Então Gandhi, como já falei que não era cristão, e a maioria da população da Índia não é cristã, Gandhi pensou um pouco, aí ele diz o seguinte: duas coisas são necessárias. A primeira coisa é que se vocês de fato querem que o cristianismo se expande na Índia, deverá ser ensinado sem deturpações. Olha só, ensinado o cristianismo sem deturpações. E a segunda é que os cristãos devem viver como Jesus. Olha a resposta de Gandhi. Olha que resposta para quem não é cristão, mas segue a essência do Cristo, a essência moral, reconhece os valores morais de Jesus, reconhece os valores morais da doutrina cristã. Outro exemplo de resignação, de coragem, de um pacificador, como preconceito, naquele auge do apartheid na Índia, tinha uma situação de discriminação que quando um soldado inglês estivesse andando na rua, o hindu tinha que atravessar e não ficar na mesma calçada que o soldado. Olha só que absurdo. Então, numa ocasião,
como Gandhi não aceitava esse tipo de condição, uma certa ocasião um soldado inglês estava na calçada e ele não atravessou. Ele seguiu o seu caminho. E como ele passou pelo soldado, né? Ele caminhando, ele passou pelo soldado, o soldado achou aquilo um insulto e começou então a agredir Gandhi. A agredir com o seu cacetete, né? agredindo, e de forma alguma Gandhi pediu desculpa, pediu perdão por estar na mesma calçada, e ele pedindo para que Gandhi pedisse perdão de ele estar na mesma calçada, mostrando-se arrependido por não ter cruzado a calçada, ele permaneceu daquela mesma forma, e ele batendo, ele falou: quem te ensinou então a ser tão turrão, né, com a sua postura? E quando esse soldado estava deferindo aqueles golpes em Gandhi, ele tinha uma corrente e um crucifixo. E toda vez que ele fazia então aquele movimento de agredir Gandhi, aquele movimento com violência, aquilo ressaltava ali a sua corrente, o seu crucifixo. Então ele não falou absolutamente nada com esse soldado. Quando ele fez esse questionamento, Gandhi apenas apontou para o crucifixo do soldado inglês. Aquele gesto de Gandhi, meus irmãos, foi como se tivesse dado uma surra naquele soldado. Aquele soldado ficou tão desconcertado com a postura, né, nobre de Gandhi, com aquele questionamento que ele colocou ali para aquele soldado, que na mesma hora ele parou de agredir. Olha só como era o grande, um espírito iluminado, né, um pacificador. O outro exemplo, uma figura muito importante também como pacificador, é o Mandela. Que essa frase impactante: sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Olha que bonito, olha só que profundo essa mensagem, meus irmãos. E Mandela foi um estudante de direito, se envolveu então nessa oposição do apartheid. O apartheid, que eu não tive oportunidade de falar anteriormente, quando eu estava falando sobre Gandhi, o apartheid foi um regime que renunciava os negros, os mestiços, os indianos, né, todos os direitos econômicos, políticos e sociais deles. E mesmo ele brigando contra esse sistema, ele foi condenado à prisão perpétua. E ele continuou, né, na prisão por quase 30 anos, até que a pressão internacional conseguiu então que ele fosse libertado em 1990, aos 72 anos. E em dezembro então de 1993, com o reconhecimento dos seus esforços, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, então pela luta então contra esse regime de segregação racial. E além disso recebeu muitas outras condecorações então de outros países. Que é interessante, segundo o depoimento de um desses detentos, né, que estava com ele na prisão, Mandela só perdeu a calma duas ocasiões quando falaram da esposa dele. Mandela nunca então se colocou como vítima da situação. Por isso ele não guardou mágoa de ninguém, sempre assumiu todas as atitudes que tomou. Por isso que ele era um pacífico, não um passivo. Sua postura na prisão, suas orientações morais, conquistou então a amizade de todos, inclusive dos carcereiros, né, e o respeito de todos os detentos, mesmo aqueles que eram contrários até às suas ideias. Então ele afirmou uma frase muito impactante, ele sempre falava para todos lá: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele, da sua origem ou da sua religião. Que para odiar é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. Olha só que frase, olha que ensinamento grande Mandela trouxe para os demais.
Então foi com esse sentimento que ele saiu da prisão. Seu discurso então não eram mais inflamados, e sim conciliadores, inclusive até para a decepção de outros setores mais radicais. Então Mandela tinha então essa postura de reconstrução da África, queria uma democracia multirracial. Então isso levou ele então à presidência em 1994. E é uma referência sobre a luta, sobre os princípios morais, e é um pacificador. Então é por causa disso, meus irmãos, que nós percebemos que todas as pessoas, todos os pacificadores, como já foi colocado aqui para nós, lidam em prol da paz. Elas são criaturas ativas, são criaturas dedicadas, trabalhadoras pelos seus ideais. E por causa disso temos que destacar como uma pessoa pacífica, temos, como já foi dito anteriormente, nós temos que destacar a pessoa pacífica da pessoa passiva, né? Então, às vezes, muitas vezes, o indivíduo pacífico, ele não está protegendo a sua própria pele. Muitas vezes não tem aquele interesse personalíssimo. Ele visa o quê? Ele visa o bem comum. Ele está sempre propenso em trabalhar em prol do bem comum. Já então a criatura passiva, ela está pensando em si mesma. Ela não se incomoda com ninguém e com o próximo e com a comunidade. Sempre nós lembramos aqui, sempre colocamos referência do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, o nosso norte, a nossa referência. E no capítulo 9, no item 7, nós vamos encontrar esse trecho. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar as que Deus colocou em nosso caminho, para ser instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Sede cristãos. Essa palavra, então, resume tudo, meus irmãos. Então, a maior das batalhas que um ser humano pode enfrentar é o confronto, então, consigo mesmo. A identificação, o enfrentamento de suas limitações, a necessidade do desenvolvimento das qualidades espirituais. E se não existissem conflitos interiores dentro de cada um de nós, também não existiriam os conflitos exteriores. Alguns que parecem intransponíveis na família, na sociedade, entre as nações. Sem paz, a nossa inquietação, o desconforto interior manifestam-se em atitudes grosseiras e impacientes, gerando mais conflitos e instabilidades ao nosso redor. Somos até capazes de conviver sem grandes confrontos. Mas se ainda houver desarmonia dentro do nosso coração, meus irmãos, o equilíbrio dificilmente, então, será conquistado, assim como a paz interior. Olha só a lição que traz para nós, então, a reflexão desse capítulo 9, item 7. Vamos falar também um pouquinho, como está no nosso material, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Justiça, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho, vamos dar uma passada sobre o termo justiça. O que consiste então nesse termo justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça é um princípio moral que exige o respeito ao direito de si próprio e a dos outros, segundo a equidade. O direito à equidade, deveres e consciência constam então no Livro dos Espíritos, item 875. Então, meus irmãos, o que nós podemos destacar é o seguinte: o princípio da justiça. O princípio da justiça é o indivíduo é autônomo, ele pode decidir a sua vida.
da questão de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o ideal da justiça. A exceção, então, a essa autonomia, né, quando há um conflito de interesse sobre um bem jurídico, né, ou algo tutelado e protegido pela lei. Então, quando não tem condições de ter essa autonomia da justiça, o que ocorre? Nós vamos procurar justamente a justiça pública, né? Aí nós vamos então ao judiciário. Então nós vamos entregar então a nossa autonomia para o judiciário. Aí nós vamos procurar o judiciário. Então ele judiciário vai então decidir a sua vida. Já que você mesmo não consegue resolver de forma legal, moral, nós temos que então procurar dar a nossa autonomia, entregar a nossa autonomia para a justiça. Só que é a justiça humana. Isso que nós temos que compreender a distinção entre a justiça divina e a justiça humana. Se bem que hoje em dia já estão melhorando muito com relação à justiça humana. Cada vez mais estão tentando, né, de passinho devagarzinho, tentando melhorar. Hoje nós temos o método de autocomposição, conciliação. Então o Estado dá uma ajuda para que as pessoas encontram, entre aspas, né, na medida do possível, esse equilíbrio. Né? A justiça do tripé, esse tripé que é muito importante, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, por isso que a justiça humana, às vezes, e muitas vezes, né, ela não é justa, porque ela tem pouquíssimos, olha só, por que a justiça humana ela não é justa, meus irmãos? Porque ela tem pouquíssimos elementos de amor, quase nenhum de caridade. Por isso, então, que é a justiça humana, né? Então, na questão 873, Kardec coloca um termo muito interessante. Como nós estamos lendo aqui, o sentimento de justiça é natural ou é resultado das ideias adquiridas? Olha que interessante, o sentimento. É tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem, por isso encontrareis, muitas vezes nos homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que aqueles que têm muito conhecimento. Olha só essa questão 873, meus irmãos. Vamos analisar. Sentimento. A palavra sentimento que Kardec colocou. Porque a palavra sentimento, ele não perguntou a ideia de justiça, perguntou o sentimento. Então, por que eu poderia ficar falando aqui sobre ideias de justiça? Podemos falar várias vezes, vários minutos, podemos colocar livros e tal. Mas não. Ideia é uma coisa, agora sentimento. Sentimento, como foi dito aqui. A questão do sentimento, as pessoas mais simples podem ter até mais sentimento de justiça do que todas essas pessoas mais preparadas e estudadas. Por isso que eu morro de medo de um intelectualizado. Porque às vezes o intelectualizado te convence de algo, mesmo que estão errados. Agora, os simples, as pessoas simples ensinam lições poderosas para nós. Então, agora eu quero colocar para vocês, né, essa ideia do símbolo da justiça. Que tem sempre todo mundo fala, a justiça é cega. Porque a justiça é cega, é isso, é aquilo. Eu vou trazer para vocês a definição primária do símbolo da justiça desde a época dos gregos, quando eles tiveram a intenção de colocar esse símbolo para nós. Então eu vou colocar aqui para vocês o símbolo da justiça, o que quer dizer cada situação. A venda dos olhos, que é justamente para mostrar que o juiz deve estar só com a sua consciência,
Olha que interessante a definição. Então, essa venda dos olhos significa para mostrar que o juiz deve estar só com a sua consciência, indiferente a qualquer autoridade estranha e a qualquer preconceito, a qualquer prevenção, e que, em suas sentenças, deve cingir-se tão somente aos fatos da causa e às prescrições do direito. Olha só a base da teoria, então, da venda dos olhos. É fazer a justiça sem saber quem é. Se é fulano de tal, se é ciclano, se é famoso, se não é famoso, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não importa. A balança, o que significa a balança? A balança é o instrumento, é um símbolo que justamente que o julgador deve pesar imparcialmente as afirmações das partes, manter a igualdade entre a acusação e a defesa, medir todas as circunstâncias que possam diminuir ou aumentar a pena. Olha só a essência desse símbolo. E é obviamente naquela época, todo símbolo de força, naquela época mais antiga, era representado justamente pela espada. Então a espada era para que os criminosos temessem a justiça e mostrar que a força social está a serviço das decisões judiciais. Então eu trouxe para vocês, meus irmãos, a essência, desse símbolo. Obviamente, todos vocês devem estar questionando que na prática pode ser que não ocorra, mas que a essência desse símbolo são essas definições, sim. Então, justamente para expor agora a questão da justiça com amor, vale muito a pena fazer menção dessa obra maravilhosa, psicografada por Chico Xavier, Religião dos Espíritos. Essa obra é muito interessante porque temos comentários de algumas questões do Livro dos Espíritos. E esse tema vem muito a calhar com a aula de hoje, justiça e amor. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor para que se não converta em garra de violência. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabe se amanhã rairá teu instante de abatimento e de angústia, e manda a regra divina que façamos ao outro aquilo que desejamos que nos seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água. Olha só, meus irmãos, justiça com amor. Sem amor, nós não teremos então a verdadeira justiça. E não podemos deixar de esquecer esse símbolo bonito, quando Kardec faz comentários no Evangelho sobre o amor e a caridade. Então, o amor e a caridade, representado por esse símbolo bonito que vocês estão vendo na tela, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem possível, e que desejaríamos que nos fosse feito também, tal sentimento, faz todo sentido então com as palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, então, como irmãos, meus irmãos. Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe, como já foi dito, à esmola, mas abrange a todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Então, ela nos manda ser indulgentes, porque temos a necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar ou infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica, meus irmãos. Então, com essas reflexões, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido fazer uma reflexão de toda a essência da bem-aventurança hoje sobre os pacíficos, que sejamos mansos, que sejamos pacíficos, sempre com muito amor,
com a essência da caridade, para que então nós possamos então herdar essa terra redimida e melhorada. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, que o nosso amigo e mestre Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Até uma próxima oportunidade, meus irmãos. E não esqueçam, então, de interagir logo mais no Google Sala de Aula. E colocarei para vocês uma pergunta para vocês responderem, tá bom? Fiquem todos com Deus e até logo.